Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Este é o primeiro episódio de 2020 do podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II. Não é necessariamente por ser o primeiro do ano, mas desta vez, excepcionalmente, o teatro não está a ser gravado no teatro, mas sim no Teatro de Operações do Vils. Alexandre Farto, artista visual, artista urbano, artista de rua, artista só, sem sobrenome. Estamos a ter esta conversa no Barreiro, nos estúdios do Vils. Obrigada, Alexandre, por nos receberes aqui nos teus escritórios. Não, obrigado eu pela oportunidade. É aqui que tudo acontece. Explica-nos lá onde é que estamos e o que é que acontece aqui neste sítio. Não é aqui tudo que não acontece tudo aqui, porque há muito trabalho que é feito no espaço público em diferentes sítios, mas aqui sim é a base, é onde não só trabalho e é o meu ateliê de trabalho, mas também onde toda a equipa está baseada e principalmente a equipa que trabalha comigo na execução das obras, como também a equipa que trabalha na parte toda da logística, de catalogar as obras, de preparação das obras, de preparação de projetos também. E basicamente é o ateliê. É a base. É a base, sim. Estás a falar de quantas pessoas? Assim, o teu núcleo duro, a tua equipa de trabalho próxima, quantas pessoas são? Neste momento são 15 pessoas, mas a equipa às vezes cresce, dependendo do projeto que temos. Aqui do Barreiro trabalha-se para o mundo inteiro, presumo eu. Portanto, as obras que vemos aqui prontas ou a caminho disso, é daqui que sai muita coisa que depois vamos ver em exposição noutros sítios. Sim, neste momento estamos a terminar a exposição de Cincinnati que vamos fazer, mas sim, basicamente trabalhamos para vários projetos dos Estados Unidos, Ásia, depende de onde temos projetos, mas as obras são realizadas, os projetos também são preparados aqui. Sim, é a base. Já te vou perguntar alguma coisa sobre essa grande exposição que tens aí no horizonte já para fevereiro, mas antes ainda sobre este espaço, estás aqui desde não há muito tempo, não é? Há poucos anos? Não, 2017, se não me engano, foi quando nós nos mudámos. Nós tínhamos um sítio bem mais pequeno em Lisboa e bem mais complicado de tirar obras, porque era um sítio meio central, e antes disso tínhamos uma garagem, por isso foi o processo também da necessidade das obras e da equipa também cresceu. Eu presumo que tenhas vindo para aqui para já por essa necessidade de espaço, porque tens aqui muito, mas imagino que haja também aí alguma ligação emocional, ou um fator emocional no facto de teres vindo para o Barreiro. Sim, sem dúvida. Foi uma decisão consciente e também as condições que nos ofereceram aqui no Barreiro foram muito boas, sendo que em Lisboa também era um sítio complicado para nós. Mas mais do que isso foi a ideia de trazer toda a energia do ateliê e tentar fazer também uma relação forte com o Barreiro. Aliás, temos uma obra aqui perto e também tentamos fazer projetos com as várias entidades que trabalham no Barreiro e que no futuro há de saber também de outros projetos que estamos a trabalhar. Ok, aqui nesta espécie de complexo industrial tens vizinhança, a efêmera do Pacheco Pereira. Sim. É aqui perto, não é? Já é ali ao fundo. e há vários artistas agora também que têm-se mudado para cá e isso é interessante porque começa-se a ver também uma nova vida num complexo industrial que teve a importância que teve e que parece estar a reativar. Esta geografia aqui perto é-te familiar? É da tua infância? Andavas por aqui? Não aqui necessariamente, vim aqui várias vezes e pintei aqui até, mas sim, sem dúvida que é próximo e é para mim importante ver também o impacto que a arte e que estas novas, não só da arte, como também o arquivo, como os vários projetos artísticos e de arquivo e projetos que têm sido feitos aqui, o impacto que eles têm. Deixa-me dizer-te uma das impressões quando aqui cheguei há bocadinho a este teu grande armazém, ateliê. Para alguém que, como tu, trabalha no meio das cidades e às vezes no caos das cidades ou nas ruínas das cidades, este teu espaço é um bocado o contrário disso, ou seja, está tudo muito, muito organizado, muito limpo, muito definido. Precisas dessa organização, mesmo quando essa organização depois se destina ao caos ou à desorganização própria da vida das cidades. Sim, sem dúvida que é quase um retiro dentro da própria cidade e ao mesmo tempo com este lado, com algum declínio que existe aqui, e isso não só é estimulante para o trabalho e faz parte da reflexão do trabalho também, como sim, é um espaço que eu consigo estar desligado também e a equipa também concentrada no trabalho que tem que fazer. Alexandre, imagino que quem começou a ouvir o podcast do Dona Maria II já se pode ter perguntado qual é a tua relação com o teatro. Pois a tua relação com o teatro Dona Maria II é se calhar menos óbvia do que as pessoas com quem já falámos até agora. Que eu saiba, tu não encenaste nenhuma peça para o teatro, nem entraste como ator em nenhum Shakespeare.
O que te liga ao teatro são 4 mulheres, os rostos de 4 mulheres. Queres dizer quem são? Foi um projeto, foi a convite e fez-me também fazer uma pesquisa. Ou seja, o trabalho que tentei fazer foi fazer uma recuperação também das referências e das pessoas que faziam parte da história do teatro de Ana Maria, e com isso tentar trazer também a história dessas 4 mulheres, de 4 atrizes que foram referência também, que foram na altura decididas. Foi uma negociação. Depois de uma pesquisa e depois de uma avaliação, foi onde conseguimos chegar a um consenso das pessoas que foram referência. Mas a Palmira Bastos, a Amélia Recolasso, sim. Claro, e Beatriz, e depois falta a Laura, sim. Sim, mas foram as quatro pessoas, não só que representam essa história, mas também a ligação com a história do teatro. E para mim foi uma honra na altura também. É um espaço que tem a história que tem, para além também da história que aconteceu do incêndio também. Da história recente, da história antiga e da história recente. Exatamente. Que já começa a ser quase antiga. Sim, que essa é a tal história. Mas que foi para mim super interessante conseguir trabalhar num contexto não espectável, mas que ao mesmo tempo consegui prestar uma homenagem e trazer ao de cima a história de pessoas que foram muito importantes. Tu que trabalhas normalmente nas partes menos nobres, no sentido de centrais ou das cidades, aqui foste mesmo para o coração da capital e para um sítio chamado Salão Nobre. Estas 4 mulheres, 4 nomes de 4 atrizes e sobretudo 4 rostos. Estas 4 mulheres estão esculpidas ou gravadas nas paredes do Salão Nobre do Teatro, nessa intervenção que tu foste convidada a fazer há mais ou menos 6 anos, 2014, entre 18 e 21 de setembro de 2014, mudaste-te para o teatro. Lembra lá como é que essa proposta te chegou, como é que o desafio te chegou e qual foi a tua reação àquilo? Bem, foi a convite do diretor, na altura, e fiquei surpreendido com o convite, mas ao mesmo tempo com algo que se relaciona com o trabalho e também do processo que eu estava a fazer na altura, de fazer este quase abrir a janela, por ir à entranha do edifício e nesse ato tentar revelar e trazer ao de cima a história dos locais. Por isso fez parte também de um corpo de trabalho que eu fiz nessa altura. E fez todo o sentido no processo em que estava nessa altura, e foi super interessante também. Esse processo que aconteceu nesses tais dias de setembro, como é que foi mesmo fisicamente, como é que foi a tua abordagem àquelas paredes, que eu imagino que possa ter alguma coisa a ver com um pintor que olha para uma tela em branco, mas é diferente na medida em que um pintor sabe mais ou menos como é que a tela vai reagir, mas tu tens uma parede que não sabes exatamente o que é que ela te vai mostrar na camada seguinte. Como é que foi a tua abordagem às paredes do Salão Nobre? Eu nunca sei o que é que vou encontrar por trás, e isso é parte do trabalho, é deixar que o próprio local e que as próprias camadas consigam contar parte dessa história. Eu tenho uma referência, tenho uma imagem que marco na parede, faço sempre um teste na parede primeiro, e percebi que tinha camadas e superfície suficiente para trabalhar, mas lembro da primeira vez que fui, fiquei toda a aura do espaço e foi algo que teve impacto. Fiz uma primeira visita, depois voltei, fiz uma série de desenhos, tive a fazer uma série também de pesquisa, e depois voltei ao local e fiz o primeiro esboço na parede, e depois foi um trabalho de descoberta de às várias camadas, tive também, e a partir daí construir a narrativa. Mas é um processo que envolve sempre muito o momento, o sítio e a matéria, que era o que eu tinha para trabalhar. Em algum momento aquilo te assustou, no sentido de alguém como tu que começou a fazer grafite pelas ruas de forma não exatamente legal, e que a quem de repente dizem, bom, tens aqui a chave de um monumento nacional, faz o que quiseres ou faz o que sabes fazer. Como é que tu lidaste com isso? Houve explosões no Salão Nobre do Dona Maria? Não. Okay. Não fomos por aí. Mas podia correr mal em algum momento, é isso que eu gostava de perceber. Sim, o correr mal é relativo no trabalho que eu tento fazer, porque muitas vezes realmente não vai como eu quero, mas há plano B. Há plano B, ou eu incorporo também esse próprio erro dentro do próprio trabalho. É quase como uma dança entre a matéria e a parede, e às vezes há bocados que eu não controlo, e isso eu incorporo no trabalho, e é nessa interação com o acaso, com o caos, que também deixa o próprio edifício ditar um bocadinho da obra.
se não quase a obra toda, porque como eu não uso tinta, eu não uso, basicamente estou a extrair e a expor o que está por trás, ou a entranha do edifício, muitas vezes é o edifício que dita o final da obra, e é isso que é interessante, porque é captar também o que é que o próprio edifício tem a dizer. Pois é, isso. E é interessante, tu não acrescentas, retiras para mostrar. Sim. Falavas ali da possibilidade do erro, que era mais ou menos controlável, mas no caso desta intervenção em específico, estavas a trabalhar com rostos reconhecíveis à partida, portanto era importante que os retratos ficassem reconhecíveis, que Sim. os rostos ficassem reconhecíveis. Isso pode ser um problema ou não? Não, neste caso não, quer dizer, pode ser sempre um problema, não é? Mas A Beatriz Costa, de repente não parecer a Beatriz Costa. sim, era um problema. Mas não, correu relativamente bem o projeto e não foi muito complicado, nesse sentido. Falavas ali usaste a palavra dança que é preciso com o material, nesse processo de descoberta do que está atrás. Uma coisa interessante em relação a esse teu processo do scratching the surface, de trabalhar com a superfície das paredes, é que é preciso, no resultado, é preciso ver de longe para ver bem. Ou seja, quando se está demasiado perto, a Palmira Bastos ou a Amélia Rei Colasso, não são a Palmira Bastos nem a Amélia Rei Colasso, são bocados de parede, sim. Esse jogo da distância, nestas obras ou noutras, não é? Tens muitas outras em que este jogo tem de funcionar. Como é que funciona essa dança, para usar a tua expressão, da distância? Faz parte da própria obra e faz parte também da maneira como, ou seja, quando estamos perto de uma obra, seja de que artista for, há sempre, não deixa de ser a obra, tem uma leitura diferente, e quando nos distanciamos temos outra leitura. Mas neste caso em particular, e neste corpo de trabalho que eu tenho de desenvolver, também é isso, ou seja, porque quando estamos próximos vimos o edifício, vemos aquilo que faz a composição do edifício, e quando nos afastamos tem outra leitura, e é nessa interação ou nessa justaposição de duas leituras que a mensagem do trabalho está, que é nesta ideia do quão nós somos compostos por tudo aquilo que nos rodeia e o quão nós influenciamos o sítio que é o nosso sítio de trabalho. E nesse caso, ainda para mais no teatro, com as pessoas que são e com a história do teatro, ainda mais faz sentido. Ou seja, essas duas leituras, seja quando estamos próximos como estamos afastados, é nesse movimento que existe ou que está a mensagem do trabalho também. Sim, mas a verdade é que há um momento, uau, eu estou perto, não estou a ver, isto e nas cidades também, sobretudo, há quase uma distância justa, não é? Em que o teu trabalho atinge uma espécie de pleno, não? Sim, de leitura, mas a abstração também é uma leitura. E é nesse sentido que essas duas... Pronto, okay. Alexandre, eu trouxe bibliografia para esta conversa. É um livro que foi publicado em 2015, numa edição da Bicho do Mato com o Teatro Nacional Dona Maria II. Podem encontrá-lo provavelmente noutros sítios, mas certamente na livraria do teatro. O livro chama-se Alexandre Farto, a.k.a. Vils, no Teatro Nacional Dona Maria II. Não é bem um Anitta vai à escola, é um Alexandre vai ao teatro. Queres tu falar deste livro? Qual é que foi o teu envolvimento neste objeto? Sim, foi um trabalho fotográfico do Paulo Catriga que fez todo o acompanhamento da produção da obra e que me acompanhou nos dias todos e que conta um bocadinho também dessa história do processo e da construção da obra e que foi para mim super interessante conseguir ter alguém que consiga acompanhar o processo. Portanto, o livro como um todo é uma espécie de documento do processo da tua estadia no Dona Maria II e também tem uma parte dedicada às retratadas, às 4 mulheres. E faz um apanhado também e a relação com o trabalho que também ficou interessante. Deixa-me deixar a referência novamente. O livro é Alexandre Farto, a.k.a. Vils, no Teatro Nacional Dona Maria II. Vais ao teatro, Alexandre? Qual é a tua relação com o teatro, com este ou com o teatro em geral? És espectador regular, bissexto? Gostava de ir muito mais, vou ocasionalmente, sim, mas é uma coisa que gostava de ter muito mais relação com, mas enfim, dança contemporânea foi sempre uma coisa mais próxima e também por pessoas que trabalhavam próximas de mim e na qual fiz também um projeto com a Pini, que já fizemos um projeto no CCB. Com quem, desculpa? Com a Pini, que trabalha dança contemporânea, basicamente, e que fizemos um projeto no CCB que chamava-se Periférico. E que foi uma experiência para mim muito boa e que gostava de voltar a repetir também, mas sim, é uma coisa que gostava de fazer muito mais e gostava também de ter mais tempo para ver mais coisas. Não tens muito?
Aquilo é a tua vida, aquele quadro para que estamos a olhar como uma espécie de... Tem meses e tem períodos com nomes de muitos países. Basicamente os últimos 5, 10 anos tem sido assim um bocado intenso e sim, isto é o planeamento do próximo ano e até do ano a seguir, de 2021. Tens vontade de parar ou estás bem nesse ritmo acelerado? Já estou a parar um bocadinho mais do que aquilo que estava há uns anos atrás, mas sim, mas acho que ainda falta encontrar esse equilíbrio, mas por enquanto tudo ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito inicial, que é as 5 letras do teu nome artístico. Porque é que escolheste assinar Vils? Não tenho nenhuma razão em particular, eram basicamente as letras que eu conseguia fazer mais rápido quando comecei a fazer grafite e o nome ficou e o trabalho seguiu. E depois já não dá para mudar de nome a meio, não é? Sim. E não descobriste, entretanto, nenhum significado oculto para a palavra Vils? Não, nem quer dizer nada em nenhuma língua, foi assim uma coisa ocasional e pronto, e ficou. Alexandre, estamos a conversar praticamente em cima de uma notícia que se tornou pública há muito pouco tempo. Tu acabas de anunciar a tua primeira exposição individual nos Estados Unidos. Primeiro no museu, eu já fiz exposições individuais, ou seja, numa instituição. Ok. Vai ser inaugurada já em fevereiro, estamos a pouco tempo disso, no Cincinnati Contemporary Arts Center, no Ohio. Como é que aconteceu esta possibilidade? Eu sei que tu já tinhas uma relação com a cidade. Sim, foi uma cidade onde já fomos convidados a fazer. Fui fazer um projeto no qual fez parte de um festival em 2012, se não me engano. Depois voltámos o ano passado e já tinha feito uma série de pesquisa e criar uma relação também com o museu, que tem feito um trabalho super interessante com uma série de artistas que trabalham no espaço público. E basicamente houve o convite para fazer a exposição e vem culminar numa altura também muito importante também para o que se está a passar no mundo, e vai ser para mim um fechar de um ciclo dos últimos 10 anos basicamente de reflexões e de projetos que fiz em vários sítios. É o sítio perfeito para mostrar esse trabalho. Tu vais levar coisas de cá, algumas que estão neste espaço onde estamos neste momento, e vais fazer coisas lá. Sim, parte já foi produzido e já está a caminho, e há outras partes que vou fazer e produzir lá. Que partes são essas? É a parte sei lá, há várias peças que vão estar na exposição, eu não queria me alongar muito no que é que vou mostrar, mas há uma parte de captação que vai ser feita na cidade, que é umas peças de vídeo que vou instalar. Há uma obra com explosivos que estamos a trabalhar, que vamos ver se vai correr tudo bem. E basicamente vai haver uma photoshoot também vai ser feita, uma intervenção na cidade em princípio também vai ser feita, ou seja, há uma série de coisas que vão ser feitas no local que vão interligar-se com todas as outras reflexões que fiz noutras cidades, porque a exposição vai muito à volta desta ideia do impacto do modelo de desenvolvimento que se tem globalizado cada vez mais e do impacto disso nas pessoas e na identidade e no impacto que tem e que teve principalmente nos últimos 5, 10 anos no mundo. Portanto, garantidamente vai-se explodir qualquer coisa no Centro de Artes Contemporâneas de Cincinnati? Garantidamente, não sei. Talvez ainda. não. mas vamos tentar, pronto, é isso. Deixa-me perceber se essa tua reflexão, como dizias, do que tem acontecido às cidades e do que é que essas transformações têm feito com as pessoas, essa reflexão vai num sentido pessimista, na ideia de que as coisas estão a piorar ou estão piores do que já foram, o contrário disso, ou nem uma coisa nem outra, porque estás só a dizer como é e não se é bom ou se é mau. Nem uma coisa nem outra. A ideia do trabalho é tentar fazer mesmo uma reflexão do agora e da recolha destes vários elementos das várias cidades, em que tento que sejam quase como artefactos ou elementos nos quais tento trazer basicamente o que eu tento fazer é fazer um slowdown, não queria abrandar, pronto, é isso. Desculpa, estava só a sair diminuir a inglês velocidade. Mas basicamente é um diminuir da velocidade e é uma peça que é literalmente isso, que tem sido uma série de filmagens que temos feito em várias partes do mundo, com uma câmara anamórfica que vai captando as cidades em 2000 frames por segundo, ou seja, são quase fotografias com um movimento muito ténue, mas que tentam captar o dia-a-dia de várias cidades e trazer as proximidades, ou seja, as várias cidades num só sítio e mostrar as diferenças, mas particularmente aquilo que está cada vez mais semelhante e que muitas vezes não sabemos bem onde é que estamos. E é nesta transformação que tem acontecido no mundo nos últimos 20, 30 anos, que se tem intensificado ainda mais, nesta uniformização que tem acontecido com o modelo de desenvolvimento que se tem implementado. Uma uniformização que tem a ver com, por exemplo, o impacto visual das marcas nos centros das cidades? Sim, das rotinas, das próprios comportamentos de consumo, de vivência,
num mundo em que temos mais que 50% da população mundial a viver em centros urbanos, com tudo o que isso tem de bom, que permitir-nos dar condições de vida superiores a que alguma vez tivemos enquanto civilização. Mas ao mesmo tempo há uma série de outras coisas que se estão a levantar que levantam questões em relação à identidade ou em relação a todas as convulsões que temos vindo e a toda esta polarização que tem existido e a falta de pontes que havia criadas e que hoje em dia se vêem cada vez mais distantes. Essa é uma peça inicial, estou a tentar fazer um bocadinho de percurso, mas depois todas as peças são quase uns estilos ou uns frames que são captados e eternizados em fósseis quase recolhidos de elementos que a cidade vai expelindo por ela própria, de todo este processo, e basicamente fazer um retrato ou um reflexo do que é a condição humana nas cidades em que vivemos hoje, no mundo global, cada vez mais interligado. E com isso fazer uma reflexão sobre isso, sobre o impacto que tudo isso tem sobre nós e no final levar a essa reflexão e um abrandar sobre tudo aquilo que é as nuances, mas também as coisas que nos aproximam e principalmente aquilo que não temos consciência que nos impacta também. Alexandre, a propósito de exposições, já que viajámos desta tua, que vai em fevereiro para Cincinnati, queria falar-te de outra coisa. Até há pouco tempo, quem andasse pela cidade de Lisboa, mais tarde ou mais cedo ia deparar-se com o cartaz que anunciava uma exposição chamada Banksy, a Genius or Vandal. Uma exposição não autorizada, que esteve na Cordoaria Nacional uma série de tempo. Não sei se foste ver. Não fui, por princípio. Ok, mas porquê já agora, então? Por não ser autorizada? Sim, não é autorizada. Eu respeito quem a trouxe e acho importante trazer esse tipo de conteúdos, mas é uma exposição que o artista não aprovou, basicamente, e que também não tem que aprovar, mas ao mesmo tempo é um artista que normalmente quando faz exposições não cobra por entrar e faz disso princípio, mas não deixou de ser importante trazer esse tipo de conteúdos, mas é uma questão controversa meio. Então deixa-me pegar também na expressão que também acho que pode ser controversa, Genius or Vandal, gênio ou vândalo. Não há meio termo. O que é que faz com que a gente possa ir tão rapidamente de uma palavra à outra? Não, assim, o Banksy em si, ele foi uma pessoa também muito importante para mim, porque quando eu fui a Londres em 2007 estudar, foi uma pessoa que dentro do seu meio me convidou para fazer projetos e por aí fora. E foi uma pessoa que eu admirei muito e apesar de ter começado à parte de toda a campanha de publicidade posta à volta de uma exposição que era a exposição que era, é uma pessoa que a mim sempre me influenciou bastante e que eu admiro bastante por tudo aquilo que ele conseguiu, não só pela obra, pela mensagem que consegue passar através da obra e ao público que consegue chegar, como a tudo aquilo que ele criou para criar condições para mais artistas trabalharem e ao mesmo tempo valorizar um tipo de arte ou um contexto de arte que durante muitos anos nunca foi valorizado, desde o graffiti, a street art, ao stencil. Não gosto muito da palavra street art, mas, ou seja, todo este movimento de artistas que desde os anos 80 a 70 estão a trabalhar arduamente e que nunca foram valorizados pelo trabalho que fizeram, com o trabalho que ele fez e com a estratégia ou com a maneira como ele conseguiu construir uma narrativa, abriu portas e a um olhar da sociedade a uma série de artistas que estavam à margem, que pouca ligação conseguiam ter com as instituições e com a cidade. Tu sentes que já tens esse papel que o Banksy, imagino que outras referências tiveram para ti, sentes que já és essa figura de referência que pode dar outros espaços a artistas mais novos que estão a começar há menos tempo e, por exemplo, o Festival Iminente, procuras usá-lo como essa plataforma para mostrar quem ainda não tem visibilidade? Tento fazer a minha parte, mas muitos dos artistas deste quadrante, deste grupo de artistas que têm trabalhado, todos eles fazem de alguma forma esse papel e muito do talento que vai ao Iminente já tem uma visibilidade enorme também. Mas sim, tento fazer a minha parte e acho que todos os artistas também, porque há muito mais artistas a fazerem arte neste meio em Portugal, todos eles têm essa iniciativa também e fazem muito também pelo movimento e por outros artistas também. Acho que é um princípio, todos os artistas também tentar abrir portas a outros. Deixa-me voltar ainda ali atrás ao gênio ou vândalo, não necessariamente para falar do Banksy, mas para falar de uma coisa que tu também já estás farto de responder, não é? Que é esta, até que ponto é que as pessoas podem ou devem, quais são os limites para a apropriação do espaço público. Eu sei que tu és um defensor convicto disso, de que as pessoas possam apropriar-se do espaço público. Qual é o limite? Se o limite não é o limite da lei,
qual é que deve ser o limite? Ou não há limite para a forma como as pessoas podem apropriar-se do espaço? Como artista não acredito em limites, muito menos na expressão artística e no espaço onde deve existir. Acho que tanto há espaço para se criar, como para se apagar, como para se criar por cima. Acho que todo o espaço urbano merece e deve ser um espaço de expressão artística, como é óbvio, mas claro que cada um de nós tem o nosso limite. Mas o facto de existir intervenção ilegal no espaço público é importante para a sanidade das cidades e até para tornar as cidades mais interessantes e mais dinâmicas e participativas. Mas há vários graus dessa intervenção, não é? Imagina que, vamos por aqui um cenário extremo, se alguém que não tenha sido como tu convidado a pensar uma intervenção no Dona Maria II decidir pintar a fachada do teatro como lhe apetecer, não é aceitável, não é? Claro que não é aceitável. Estou por um caso extremo para vermos. Sim, claro que não é aceitável e mesmo dentro do grafite há muitos limites que a própria cultura tem em relação a monumentos e edifícios de referência, não é? Mas o que eu digo é que escolher um limite na expressão artística e na cidade, claro que existem esses limites, mas cabe a cada um ter esses limites e cabe a cada um também evitar que esses limites sejam quebrados também. Eu não sei se tu estiveste atento à conversa que se fez agora recentemente por causa de uma obra do Pedro Cabrita Reis em Matosinhos. Rapidamente, essa obra foi uma encomenda da Câmara Municipal de Matosinhos, chama-se Linha do Mar, está em frente ao Mar de Leça da Palmeira. Essa escultura foi, vamos dizer, vandalizada. Apareceram lá umas inscrições que falavam do custo que a obra tinha tido para a Câmara, independentemente das motivações. Neste caso, o que é que tu pensas sobre isto? Como é que achas que é um ato de vandalismo ou uma apropriação legítima do espaço público? Eu admiro muito toda a obra e todo o trabalho. Tenho um respeito enorme pelo trabalho de Pedro Cabrita Reis, sempre foi uma referência para mim também. Acho que para além de tudo que aconteceu, e como é óbvio, não é uma coisa que me reveja em nada do que foi feito, e acho que houve uma falta de respeito em relação ao trabalho do Pedro e toda a obra que ele tem, e em relação, de certeza que há motivações em relação a tudo isso. Claro que sim, mas apesar de tudo é um ótimo exemplo para discutirmos esta questão, porque é um artista... Eu não tenho problemas com o facto de haver interação no espaço público, porque quando estás no espaço público estás exposto a isso, e isso acontece. Eu já tive obras em que me pintaram por cima das obras, e isso acontece com trabalhos no espaço público, é uma coisa que tenho certeza que o Pedro também estava ciente disso e que isso podia acontecer. Agora, a motivação da obra e o cariz do que a obra tentou fazer e desacreditar o trabalho que da maior relevância que existe no panorama das artes em Portugal, essa motivação é a meu ver, de um quadrante político com motivações, e que é curioso que estejam a usar o grafite que não é grafite, que é outra coisa, como arma de reivindicação. Mas isso tem a ver com a tal polarização que estamos a existir hoje em dia e com as ferramentas que eram antigamente utilizadas de uma forma progressista estão a ser usadas por outro lado. Mas não vamos por aí. Porquê que não é grafite já agora? Não é grafite, não há uma cultura por trás, não há uma assinatura, o grafite é uma coisa muito particular, é uma coisa que é um jogo que se joga numa cidade que muitas vezes trabalha em não lugares e em sítios que estão muitas vezes esquecidos e que funciona quase como uma auto-emancipação de uma série de pessoas que não se sentem valorizados ou que não têm espaço para expressão artística e que entre eles têm uma comunicação na própria cidade e que se valoriza ela própria, com todos os limites que possam existir e que possam ser quebrados. É um movimento válido porque, a meu ver, e a mim foi super importante porque cresci nesse contexto e foi algo super importante, e que não é muito diferente do mundo da arte contemporânea, que também tem os seus códigos e também se comunica entre ela própria e muitas vezes fecha do resto da sociedade. Eu vejo uma coisa muito à parte disso. Acho que quando se trabalha no espaço público se consegue comunicar com uma série de pessoas e ao se comunicar com o público em geral é preciso também ter uma preocupação e uma mensagem a fazer e o cuidado onde é feito também. Agora, tudo o que aconteceu e toda a questão do valor da arte ou a questão do que aconteceu e do que se tentava falar, acho que a ideia do artista a sofrer, que está no estúdio com o senhorio atrás dele e sozinho a sofrer, acho uma ideia muito má e acho que a valorização da arte deve ser feita não só por aquilo que fica, porque é uma coisa que fica durante gerações e é uma coisa que significa um momento da história,
mas que ao mesmo tempo é algo que faz parte de um corpo de trabalho de uma pessoa que teve uma das maiores pegadas na arte em Portugal nos últimos anos, e é uma pessoa que a meu ver que eu não discuto a sua importância. Agora, todo o processo e todo o burburinho que foi feito à volta em relação a isso, quando as obras e o valor que as obras têm no mercado da arte e o impacto que têm em termos de comunicação para a própria cidade, tudo isto que surgiu e aquilo que traz à cidade é muito mais pela valorização do espaço público e pelo impacto que tem para comunicar a cidade. Eu acho que a cidade não é a cidade também sem os artistas que participam nela, e que só se deve valorizar o espaço público, e a intervenção no espaço público também é parte essencial para a nossa memória coletiva e para aquilo que fica do que vem por aqui para a frente. Tu daste bem com esse lado capitalista, ou estava a faltar o termo, da arte contemporânea, que se torna também um mercado muito próprio, com regras muito rígidas e às vezes regras contra as quais o artista quer combater, com princípios contra os quais ele luta. Lido de uma forma consciente e pragmática, de que se não conseguisse fazer um compromisso, muitas vezes em fazer projetos que podem ter um cariz comercial e que têm um cariz que basicamente me financia a estrutura, que me permite ter uma equipa de pessoas que trabalharam comigo desde o início e que me permitem a mim também trabalhar com artistas, fazer festivais em que consigo trazer projeção também a outros artistas. Ou seja, é essa interação que eu tive que aprender a viver com e que não concordo com as regras do jogo. Especulação era a palavra que me faltava. Pronto, ok, especulação, sim. Sim, mas é uma parte integrante e é uma parte que todos os artistas hoje em dia têm que viver com, e dada as lacunas que existem do financiamento público em relação às artes e artes plásticas também, os artistas têm que criar as suas próprias plataformas, as suas próprias maneiras de se autofinanciar e de conseguir estender mais do que só a sua obra, o impacto do que é apoiar não só os artistas, como a prática, como conseguir fazer projetos com comunidades que conseguimos fazer a diferença. E isso sim, temos que conviver com o capitalismo, tal como temos a pessoa mais pobre do mundo ter que pagar a conta da água. E isso, e acho que eu acho que isso, vamos entrar numa discussão, e estamos a entrar nessa discussão, e acho que é importante que haja, que o outro lado de ter o artista a sofrer e sem capacidade de se conseguir autossustentar. Artistas a morrer na miséria, não é? Como há tantos exemplos na história. E lutaram e sofreram, e se eu hoje estou aqui, e se eu hoje tenho este caminho todo, foi porque houve muitos artistas que tiveram a passar muito pior do que eu, e ainda há hoje artistas a passaram muito mal e muito pior do que eu, e isso há uma decisão, há um caminho em que se tem que tomar, em que muitas vezes tem que se conseguir um compromisso e tentar fazer e ser o mais justo possível com aquilo que fazemos, e ao mesmo tempo tirar desse lado capitalista e pôr em projetos que fazem sentido e que conseguem também dar oportunidades não só a outros, mas como também dar oportunidades de conseguirmos fazer a diferença, porque de outra maneira vamos ser tão passivos e deixar que aquilo que queremos também passar não passa. E aliás, talvez, e tu me dirás, às vezes as pessoas não têm uma noção assim tão real ou tão próxima do que é o circuito da arte contemporânea. O valor pelo qual uma obra é vendida não é necessariamente correspondente àquilo que o artista que a concebeu vai lucrar com ela, ou vai... Claramente, nos leilões, tanto eu como estamos a falar do Banksy, que tem peças a vender por valores gigantes, os artistas não ganham, ou seja... Sim, não é proporcional. Não é proporcional. Sim. Mas pronto, esta é uma questão super importante e interessante, porque há depois também todo um lado de um trabalho, e não é só um trabalho do artista hoje em dia, porque há um trabalho de equipas, há um trabalho de pessoas que estão envolvidas em projetos, e há todo um lado de produção também que existe e que são estruturas que os próprios artistas têm de criar para se conseguirem evoluir e conseguir que o trabalho tenha o impacto que tenha, e por aí fora. Tens ideia para onde é que estás a ir enquanto artista? O que é que te vai interessar? Que caminhos é que te vai interessar explorar nos próximos tempos? Não, deixo isso um bocadinho ao caso. Deixo isso um bocadinho ao caos. Tu falaste há bocadinho no fechar de um ciclo, portanto, pelo menos organizas assim as coisas em... Eu vou tentar fechar ciclos há muito tempo, mas sem dúvida que os últimos 10 anos, e particularmente os últimos 5, foram momentos peculiares, não só para mim pessoalmente, mas também para o contexto global em que vivemos, e acho que a partir de agora vai haver uma série de reflexões que vão evoluir, não só no corpo de trabalho, como nas reflexões e nos conceitos do trabalho. Alexandre, nos teus inícios, muito iniciais, julgo eu, terias uns 19 ou 20 anos, passaste um período em Londres.
o tal onde conheceste e foste influenciado e ajudado pelo Banksy. Estiveste lá a estudar depois de não teres entrado nas Belas Artes em Lisboa. Memórias de Londres são mais boas ou mais amargas? As que guardas? Não, foram super boas. Mas não foi um período assim tão... Não foi, não. Fácil. Não foi. Pois, sim, não. Mas assim que as coisas... Quer dizer, foram boas. Fez-me crescer e não... Nem tudo... Ou seja, a adversidade também é uma coisa que te faz... É na adversidade que crescemos. E acho que isso foi super importante para mim. Foi uma parte importante. Mas tive que me autofinanciar, fazer os meus projetos. Fazia também projetos muito comerciais, de projetos que eu fazia, sei lá, de ilustrações para jornais, fazia bares com golfinhos, fazia essas coisinhas todas. Porque, mais uma vez, estava a lutar pelo meu trabalho, estava a financiar o meu próprio crescimento e a escola que tinha que pagar, as tintas que tinha que pagar. E fez-me crescer muito e também me expôs a coisas muito interessantes e foi uma parte super importante para o meu trabalho. Mas isto faz uma ponta um bocadinho com as conversas que estamos a fazer há pouco e principalmente com a questão de sabermos fazer um compromisso entre aquilo que queremos e o caminho que queremos seguir e as ferramentas que temos de encontrar para lá chegar. Não te acontece naqueles momentos, que às vezes são raros, em que a gente se abstrai das coisas que nos consomem no dia-a-dia, o ter que despachar o que está ali em baixo para enviar não sei para onde, nesses momentos em que conseguimos ganhar alguma distância, não dás por ti a pensar como é que eu que comecei por aqui, no Barreiro, a fazer grafites, num meio possivelmente muito diferente daquele em que te moves, agora pelo menos em parte, a pintar comboios no Barreiro, como é que eu vim parar aqui? Não dás por ti a pensar isso? Porque é muito diferente, apesar de tudo, não é? Certos meios ou contextos em que te moves agora, imagino que não tenham nada a ver com os sítios onde andavas quando eras adolescente, aqui pela margem sul. Claro que não, mas é o paradoxo, porque eu não deixo de fazer projetos em que trabalho em conjunto com comunidades, em que muitas vezes tento levar o trabalho para trazer atenção a situações bastante complicadas em vários projetos que fizemos em Xangai, que fizemos no Rio, que fizemos agora em Cabo Verde, ou seja, houve sítios em que trabalhámos para chamar a atenção e para trazer atenção a zonas em que há realmente adversidades que até são piores do que aquelas que eu alguma vez vivi enquanto vivia aqui, mas nunca deixei de o fazer, e o paradoxo, sim, e todos os artistas passam por isso, acho eu, dessa ponte e esse lado que eu nunca hei de deixar de fazer e de lutar por. Ou seja, eu ao mesmo tempo que faço esse paralelismo com o meu trabalho, que tem sempre esse lado e essa componente de impacto e de trabalhar com comunidades de impacto social e de tentarmos fazer o máximo de intervenção e de contribuir o máximo para causas e para projetos e festivais que tentam trabalhar com zonas que muitas vezes não têm atenção, como depois do outro lado nunca também deixei de fazer grafite, mas isso é uma coisa que também é por mim e é a parte daquilo que eu faço aqui é arte, o que eu faço grafite é outra história. O trabalho que fazemos de impacto social e de workshops e de trabalhos com associações é outro. Os grafites não vêm com Vils assinado? Ou vêm? Hoje em dia não. Às vezes. Quando calha, ok. Quando é legal. Tu és decididamente uma pessoa de cidades e de ambientes urbanos. Não há nenhuma possibilidade de tu vires a descobrir um Alexandre bucólico que daqui a uns tempos vai querer viver em paz, longe do bulício das cidades? Já esteve mais longe. Não. Mas aqui no Barreiro tenho um balanço. Tenho umas perguntas finais rápidas para trocar contigo já a seguir, mas antes disso vamos só recordar a passagem da Manuela Azevedo pelo episódio de dezembro do podcast do Dona Maria II. Tenho uma vida que me agrada, que é tranquila, não há assim muito a querer mudar. O processo da montanha-russa foi uma coisa maravilhosa e, essencialmente, o meu papel fazer de conta que sou eu, é seres tu, mas de outra maneira. O prazer é uma palavra que nunca aparecia quando tinha que tocar piano sozinha. Era uma rapariga mais ou menos tímida, mas com a música e a dança libertava-me. Olá, miúda, vi-te ontem há uns dias a dançar no Polivalente da escola. Eu cheguei ao teatro um bocadinho tarde. Eu cresci numa aldeia do concelho de Vila de Conde e a oferta cultural era escassa. Eram sempre coisas muito chatas e aborrecidas. Nunca escrevi uma canção, não faço ideia de como é que isso se faz, como é que se inventa isso. Para mim é algo absolutamente misterioso.
Havia alguns comentários, filha do Azevedo chega tão tarde, não sei o quê, que vida é aquela. Se calhar não é isto que vou fazer na vida, vou deixar a advocacia e vou para o rock. O meu sonho era poder ser polifónica, adorava ser polifónica e poder ser um coro. Visita rápida à passagem da Manuela Azevedo pelo Teatro, o podcast do Dona Maria II. Podem rever este e outros episódios no Spotify, SoundCloud e também no YouTube. Alexandre, para terminar, queria pedir-te uma sugestão de alguma coisa que tenhas visto, lido, ouvido, que queiras partilhar com quem nos ouve. Alguma coisa que te tenha marcado ultimamente. É difícil. Não, eu vejo muita coisa. A última que te fez ficar mais tempo a olhar para ela. Ou ouvi-la, o que seja. Vi o Director's Cut do Apocalipse Now há pouco tempo. É um clássico. Percebeste as diferenças? Já tinhas visto o filme antes? Sim. Mas sei lá, o Irishman também está incrível. Música, o álbum do Halloween, o último que ele fez, que também está muito bom. Da despedida, não é? O da despedida, sim. Da despedida porque ele deixou a música. Já deixou uma vez, se calhar. Acreditas no regresso? Não sei. Não, mas foi uma referência muito grande, é uma pessoa que também esteve presente no Iminente já em várias edições, não só em Portugal, mas pronto, é uma referência para mim. Acho que estas duas já... São 2 filmes, portanto, um Scorsese, um Francis Ford Coppola e um álbum do Halloween. Alexandre, nestas conversas do podcast do Dona Maria II, volta e meia há alguns convidados que por aqui passaram que vão deixando perguntas para quem vem a seguir. Eu gostava que tu ouvisses esta pergunta que a Ana Guiomar, que passou por aqui há uns meses, te deixou. Ok. Então, Alexandre, a minha pergunta é, de todas as obras que já fizeste, não é? Quais as 3 que mais te gostaram ver partir? Ou seja, vender, assim, aquelas 3 que tens mais saudades? Filhos que te tenha gostado de ver partir. É difícil escolher 3, porque quando trabalhas no espaço público muitas vezes as coisas aparecem e faz parte, como falámos há pouco. Sei lá, acho que a obra que tínhamos no Jardim do Tabaco, que foi uma obra que foi demolida para fazer o novo Porto de Cruzados, se não me engano. Foi uma obra muito especial porque foi em 2014, acho que foi 2013, foi antes da EDP. E foi uma peça que eu gostava muito e foi uma colaboração com o Pichiavo, a de Alcântara também, que foi uma peça que foi feita na altura do Museu da Cidade. E esta obra que está aqui em baixo, que é uma obra que foi feita, esculpida numa porta antiga, na qual fiz o retrato da pessoa que viveu nessa casa e que depois fiz também, retratei os azulejos que tinha em casa e por aí fora. Esta ainda aqui está, ainda não a deixaste ir embora. Já está com os dias contados, infelizmente, mas já está aí há 5 anos, sim. Alexandre, última coisa que te quero pedir, ou perguntar, é quanto é que temos de te pagar aqui que ninguém nos ouve para nos dizeres quem é o Banksy? Eu também nunca o conheci. Trabalhei com a equipa, falei com ele indiretamente e por e-mails e pouco mais. Pronto. Portanto, não fazemos negócio. Não. Muito obrigada por nos teres recebido aqui e até uma próxima. Boas viagens. Muito obrigado. Boa exposição. E obrigado pela oportunidade também e obrigado pela entrevista. Obrigada. Tá. Primeiro episódio do ano do Teatro. Viemos ter com o Alexandre Farto a jogar em casa. Viemos até ao Barreiro, um dos centros criativos do Vils, o autor dos rostos das 4 mulheres que nos contemplam nas paredes do Salão Nobre do Teatro Nacional Dona Maria II. Obrigada, Alexandre, uma vez mais. O Teatro é o podcast mensal do Dona Maria II. Está disponível no Spotify, YouTube e SoundCloud. Eu sou a Mariana Oliveira e voltamos a encontrar-nos no próximo mês. Até lá.